O avião taxiava pela pista do aeroporto Humberto Delgado em Lisboa, mas o atraso já durava mais de 1 hora. Pedro Costa, um homem de 32 anos com cabelos castanhos curtos e olhos verdes que pareciam sempre prontos para uma briga, bufava impaciente em seu assento na classe econômica. Ele era gerente de vendas em uma empresa de tecnologia em Porto, acostumado a controlar tudo ao seu redor, e aquele voo para Madrid era crucial para fechar um negócio milionário. Que porcaria é essa? O piloto deve ser um aleijado incompetente, exclamou ele alto o suficiente para que os passageiros próximos ouvissem, sua voz carregada de frustração e um tom de desprezo que ecoava anos de privilégios não questionados. Os olhares se voltaram para ele, mas Pedro nem se importou. Em sua mente, fraquezas eram inaceitáveis, especialmente em profissionais que deviam ser impecáveis. Ao lado dele, em um assento do corredor, estava Miguel Santos, um homem de 34 anos com cabelos pretos ondulados e olhos castanhos que transmitiam uma calma profunda, apesar da turbulência interna que carregava. Miguel era advogado especializado em direitos humanos, trabalhando para uma ONG em Lisboa que defendia minorias, incluindo a comunidade LGBT. Ele ouviu o comentário de Pedro e sentiu um aperto no peito, não só pela ofensa ao piloto, que ele sabia ter uma deficiência motora leve devido a um acidente antigo, mas porque palavras como aleijado ecoavam as batalhas que ele mesmo travava diariamente. Miguel era gay, assumido para si mesmo desde a adolescência, mas ainda lutava contra a família conservadora em uma pequena vila no Alentejo, onde ser diferente significava isolamento ou pior. Ele virou o rosto para Pedro, medindo o homem com um olhar firme, mas decidiu não responder imediatamente. Em vez disso, anotou mentalmente o rosto dele, pensando em como o mundo era pequeno e como o destino gostava de pregar peças. O avião finalmente decolou, e durante o voo curto, Pedro continuou a reclamar para si mesmo, checando e-mails no celular. Ele vinha de uma família tradicional do norte de Portugal, onde o pai, um empresário rígido, sempre enfatizava que homens de verdade não mostram fraquezas. Pedro crescera internalizando isso, sucesso era sinônimo de força, e qualquer desvio era fraqueza. Ele namorava esporadicamente mulheres, mas nunca se aprofundava, preferindo o trabalho como escudo. Miguel, por outro lado, observava o passageiro irritado de soslaio. Ele acabara de ser promovido a diretor de uma filial da ONG que se expandia para parcerias com empresas de tecnologia, e algo no tom de Pedro fazia lembrar de bullies da juventude. Quando o avião aterrissou em Madrid, Pedro desceu apressado, sem notar que Miguel o seguia com os olhos, um pressentimento de que suas vidas se cruzariam novamente. De volta a Portugal, Pedro retornou ao escritório em Porto animado com o contrato assinado. Mas uma semana depois, veio o anúncio bombástico: a empresa seria adquirida por uma multinacional, e uma nova equipe de gestão chegaria para reestruturar tudo. Pedro viu isso como oportunidade para a ascensão, imaginando-se no topo. Ele não sabia que Miguel, o homem do avião, era o novo consultor externo contratado para auditar a cultura corporativa, focando em inclusão e diversidade. Miguel, ao revisar os currículos dos gerentes, reconheceu o nome e o rosto de Pedro das fotos no LinkedIn. Um sorriso irónico surgiu em seus lábios, o destino era mesmo caprichoso. Ele decidiu não revelar nada ainda, mas planejava observar de perto. Os dias seguintes foram tensos para Pedro. Reuniões intermináveis discutiam mudanças, e ele se via forçado a participar de workshops sobre empatia e diversidade. Isso é perda de tempo, murmurava ele para colegas, ridicularizando os temas. Em uma sessão, Miguel foi apresentado como facilitador. Pedro piscou surpreso ao reconhecê-lo vagamente, mas não conectou os pontos. Miguel, no entanto, iniciou a conversa com uma pergunta indireta: alguém aqui já julgou alguém por uma aparente fraqueza sem conhecer a história por trás? Pedro sentiu um desconforto, mas respondeu com arrogância: no mundo dos negócios, fraquezas custam dinheiro. Não há espaço para piedade. Miguel assentiu calmamente, mas internamente, via ali o início de um confronto que poderia mudar tudo. A pressão familiar de Pedro aumentava paralelamente. Sua mãe ligava diariamente, insistindo em casamentos e netos. Você tem 32 anos, Pedro. Quando vai sossegar? Ele evitava o tema, mas no fundo, questionava suas próprias atrasos reprimidas, memórias de olhares para colegas homens na universidade que ele sempre negava. Enquanto isso, Miguel lidava com sua própria família. O pai, um agricultor tradicional, descobrira recentemente sobre sua orientação e ameaçava cortar laços. Isso é contra Deus e a natureza, dissera ele. Miguel pagava o preço da autenticidade com noites insones, mas seguia em frente. Em uma reunião privada, Miguel confrontou Pedro sobre o comentário no avião. Eu ouvi o que você disse sobre o piloto. Ele é um profissional excelente, apesar da deficiência. Pedro empalideceu,
negando no início, mas Miguel insistiu: palavras têm poder. Elas revelam mais sobre quem as diz do que sobre o alvo. Pedro saiu dali furioso, sentindo-se exposto. Era o começo de uma rachadura em sua armadura. Os meses seguintes transformaram o escritório em um campo de batalha sutil. Pedro, agora sob escrutínio direto de Miguel como consultor, via suas decisões questionadas. Ele propusera demitir um funcionário com problemas de saúde mental, argumentando eficiência, mas Miguel interveio: eficiência sem humanidade é barbárie. Pedro odiava aquilo, odiava como Miguel o fazia questionar suas crenças arraigadas. Em casa, sozinho em seu apartamento moderno no centro de Porto, Pedro bebia mais do que o habitual, refletindo sobre sua vida. Ele se lembrava de um amigo de infância, João, que se assumira gay e fora ostracizado pela comunidade. Pedro cortara contato para não ser contaminado, mas agora, vendo Miguel todos os dias, algo mexia com ele. Miguel era competente, carismático, e havia uma atração inexplicável que Pedro combatia ferozmente. Miguel, por sua vez, lutava contra seus próprios demónios. Em visitas ao Alentejo, enfrentava o silêncio acusador da família. Sua mãe chorava: porque você escolheu isso? Podia ser normal. Ele explicava que não era escolha, mas o amor próprio custava caro. Isolado de festas familiares, ele se via cada vez mais sozinho em Lisboa. No trabalho, via em Pedro um reflexo do que poderia ter sido se tivesse cedido às pressões sociais. Decidiu se aproximar, convidando-o para um café após uma reunião. Precisamos alinhar visões para o bem da empresa. Pedro aceitou relutante, mas no encontro, a conversa derivou para o pessoal. Miguel compartilhou sobre sua luta pela aceitação: ser gay em Portugal ainda é nadar contra a corrente, especialmente no interior. Pedro ficou em silêncio, um turbilhão interno, repulsa misturada com curiosidade. A tensão escalou quando Pedro descobriu que Miguel seria promovido a chefe direto dele na reestruturação. Como isso é possível? Ele é diferente, reclamou para um colega, e quando preconceitos. Mas o colega o alertou: cuidado, Pedro. Os tempos mudaram. Em uma viagem de negócios a Faro, eles foram forçados a compartilhar um quarto de hotel devido a um erro de reserva. A noite foi carregada. Pedro, bêbado, confessou medos. Meu pai me mataria se soubesse que trabalho com alguém como você. Miguel rebateu: alguém como eu. Um homem gay. Ou um homem competente. Pedro se calou, mas no dia seguinte, uma culpa o consumia. Ele começou a questionar: e se suas atrações reprimidas fossem reais? De volta, a família de Pedro pressionava mais. Seu pai o visitou em Porto, exigindo que ele endireitasse a vida. Ouvi boatos sobre esse novo chefe. Fique longe dele. Pedro defendeu Miguel pela primeira vez, surpreendendo a si mesmo. Isso gerou uma briga feia: você está mudando, filho. Não me decepcione. Pedro saiu dali abalado, percebendo o preço da lealdade cega à tradição. Miguel enfrentava uma traição. Um ex-parceiro vazou detalhes de sua vida pessoal para a imprensa conservadora, rotulando-o como ativista radical. A ONG o apoiou, mas o escândalo afetou sua credibilidade. Em uma reunião, Pedro defendeu inesperadamente: isso é perseguição barata. Miguel ficou tocado, vendo uma faísca de mudança em Pedro. Mas o conflito interno de Pedro crescia. Ele sonhava com Miguel, acordando suado e confuso. Isso não pode ser, repetia para si. Decidiu confrontar, marcou um jantar, fingindo discutir trabalho. Lá, admitiu: você me faz questionar tudo. Miguel, cauteloso, respondeu: questionar é o primeiro passo para a liberdade, mas custa caro. Eles saíram dali com uma conexão tênue, mas Pedro pagou o preço: insônia e dúvida constante. A alta cúpula da empresa anunciou a promoção oficial de Miguel a diretor executivo da filial portuguesa. Pedro, agora subordinado direto, sentiu um misto de raiva e admiração. Em uma festa corporativa em Lisboa, o álcool soltou línguas. Pedro, encurralado por colegas homofóbicos, ouviu piadas sobre Miguel. Em vez de rir, ele os repreendeu: cresçam, gente. Isso o isolou do grupo antigo, mas ganhou o respeito de Miguel, que o puxou para um canto: obrigado. Mas por quê? Pedro, vulnerável, confessou: porque você é certo. E eu estava errado. Era o início de uma amizade profunda, mas carregada de tensão romântica que ambos negavam. Em casa, Pedro enfrentou o ultimato familiar: sua irmã, casada e perfeita, o confrontou.
Papai diz que você está se perdendo com esse chefe gay. É verdade. Pedro negou, mas a mentira doía. Ele começou a terapia secretamente, explorando sua bissexualidade reprimida. Cada sessão era uma batalha. Admitir atração por homens significava trair a imagem de homem forte que seu pai impusera. O preço era alto: ansiedade, perda de apetite. Miguel, enquanto isso, lidava com rejeição da família. Seu pai sofreu um infarto, e no hospital, recusou sua visita. Não quero um filho assim aqui. Miguel chorou sozinho no carro, questionando se valia a pena. No trabalho, via Pedro mudando, mais empático com funcionários, defendendo políticas inclusivas. Em um projeto conjunto, eles passaram noites trabalhando. Uma delas, Pedro tocou o braço de Miguel acidentalmente, e o ar crepitou. Desculpe, murmurou Pedro, curando. Miguel sorriu, não precisa. O clímax veio em uma conferência em Coimbra. Pedro, pressionado por um deadline, cometeu um erro grave em uma apresentação, expondo dados sensíveis. Miguel o cobriu, assumindo a culpa publicamente. Depois, em particular, por que fez isso? Perguntou Pedro. Porque acredito em você. Mas você precisa se aceitar primeiro. Pedro explodiu. Aceitar o quê? Que eu sinto algo por você. Era a confissão. Miguel, surpreso, admitiu reciprocidade. Sim, mas não forçarei nada. Eles se beijaram impulsivamente, mas Pedro recuou, aterrorizado. De volta, Pedro traiu a confiança. Para provar à família que era normal, marcou um encontro com uma ex-namorada e contou a Miguel que era um erro. Miguel, magoado, se afastou. Você não pode me usar como experimento. Pedro pagou caro, remorso e solidão. A ruptura entre Pedro e Miguel durou semanas. Pedro, afogado em trabalho, via sua performance cair. Colegas notavam: você está diferente. Ele confessou à terapeuta: eu magoei porque tenho medo. A sessão revelou raízes profundas, abuso verbal do pai na infância por ser sensível demais. Decidiu confrontar a família, viajou ao norte e disse ao pai: sou bissexual. E amo um homem. O pai explodiu: saia daqui. Você não é mais meu filho. Pedro saiu destruído, mas livre pela primeira vez. Miguel, paralelamente, enfrentava um dilema ético. A ONG o pressionava a processar o ex por difamação, mas ele hesitava, temendo mais exposição. Em uma viagem ao Porto, encontrou Pedro por acaso em um café. Desculpe, disse Pedro. Eu traí você por covardia. Miguel perdoou, mas alertou: perdão não apaga o dano. Eles reconstruíram devagar, como amigos primeiro. A sociedade interveio, rumores no escritório sobre o relacionamento deles vazaram, levando a uma investigação interna. Pedro defendeu: minha vida pessoal não afeta o trabalho. Mas perdeu promoções, pagando o preço da autenticidade. Miguel, como chefe, o protegeu, mas isso gerou acusações de favoritismo. Em um momento de crise, a mãe de Miguel morreu inesperadamente. No funeral no Alentejo, Pedro apareceu, enfrentando olhares hostis. Estou aqui por você, disse. Miguel, tocado, viu ali lealdade verdadeira. Mas o pai de Miguel o confrontou: ele é a causa de tudo. Pedro rebateu: não, o preconceito é. Isso selou a ruptura familiar de Miguel, mas fortaleceu o laço deles. Pedro, agora assumido, lidava com rejeição social. Amigos o abandonaram, chamando-o de traidor. Ele questionava: valeu a pena? Mas em momentos com Miguel, via que sim. O relacionamento de Pedro e Miguel evoluiu para algo sólido, mas testado diariamente. Em Lisboa, eles moravam juntos discretamente, navegando leis progressistas de Portugal contra o conservadorismo latente. Pedro perdeu o pai para sempre, ele faleceu sem reconciliação, deixando Pedro com culpa eterna. Eu poderia ter mentido, pensou, mas sabia que a verdade o salvara. Miguel deixou a ONG para abrir um escritório próprio, focando em direitos LGBT. Pedro o apoiou, mudando de carreira para consultoria inclusiva. Juntos, enfrentaram protestos conservadores. Em uma marcha do orgulho em Lisboa, foram vaiados por grupos religiosos. Pedro, outrora preconceituoso, agora marchava de cabeça erguida, pagando o preço com ameaças anônimas. Anos depois, refletindo, Pedro via as cicatrizes, amizades perdidas, família fragmentada, mas ganhou amor autêntico. Miguel, similarmente, lamentava laços rompidos, mas celebrava a liberdade. E você?
Acredita que trair a si mesmo por aceitação social é sempre errado, ou há casos em que o silêncio é a escolha ética?